O verdadeiro poder é aquele que não precisa se provar. Enquanto todos olham para os Saiyajins e para ameaças capazes de destruir universos inteiros, ele continua lá, no topo do mundo, observando tudo em silêncio, como se o próprio tempo não existisse para ele. Antes dos deuses, ele já estava ali, e mesmo após séculos, continua exatamente igual, sem demonstrar o menor sinal de cansaço. Ele permanece nas sombras da história, se fazendo parecer irrelevante enquanto observa absolutamente tudo. E talvez o maior mistério sobre Sr. Popo seja justamente esse. Ninguém questiona sua existência. Suas orelhas pontudas nos levam facilmente a acreditar que ele pertence ao reino demoníaco, assim como os Kaiôs. Mas não se engane. A raça de Sr. Popo é totalmente desconhecida e aparenta ser muito mais antiga do que os próprios demônios. Sua imortalidade, seus trajes, seus chifres e a natureza da sua magia apontam para algo muito mais antigo, algo ligado à própria eternidade. Agora eu te pergunto, e se o personagem mais ignorado de toda a história for, na verdade, uma das 5 entidades mais poderosas do multiverso? Hoje nós vamos mergulhar na história para revelar o verdadeiro propósito de Sr. Popo, não apenas entender o que ele é, mas principalmente quem ele representa dentro de toda a mitologia do universo. Se você gosta desse tipo de conteúdo alucinante, deixa seu like e vamos logo começar. Espere aí! Se destruir a sala do tempo de novo, será banido. Para todos sempre. Invisível aos olhos humanos, muito acima das nuvens, isolada na estratosfera terrestre, a plataforma celeste sempre foi tratada como o templo de Kami-sama. Mas quanto mais se observa aquele lugar, menos ele parece ter sido criado por um Namekuseidin. Além de todos os mistérios que envolvem aquela estrutura, existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho: sua conexão direta com uma sala do tempo. A verdade é que aquela nave colossal, inacessível aos habitantes da Terra, já existia muito antes de Kami-sama assumir sua posição. E para entender essa história, precisamos voltar cerca de 300 anos no passado. Após o grande cataclismo de Namekusei, o filho de Katatsu chegou à Terra sem qualquer lembrança de sua verdadeira origem. Com o passar do tempo, ele se tornou um poderoso mestre de artes marciais. Mas em algum momento da sua jornada, aquele guerreiro ambicioso descobriu a existência da plataforma celeste. E quando finalmente alcançou aquele lugar misterioso, não encontrou o templo vazio. Um certo alguém já estava lá antes dele. Kami-sama contou sua história algumas vezes, mas existe algo extremamente suspeito em todos esses relatos. Ele nunca revela quem era esse antigo deus da Terra, e talvez exista um motivo muito claro para isso. Tudo indica que, para ser treinado e aceito como sucessor daquele guardião, Kami precisou manter a identidade desse deus em segredo para sempre, e por isso ele jamais revelou quem realmente ocupava aquele posto antes dele. Aí eu te pergunto, quem era esse antigo deus da Terra? Ele era um terráqueo, um humano ou um alienígena? É fácil acreditar que ele poderia ser outro Namekuseidin da família do dragão. Afinal, Katatsu enviou seu filho justamente para a Terra, dando a entender que aquele planeta possuía alguma ligação ancestral com sua raça. Mas essa teoria desmorona completamente muitos anos depois, quando os Saiyajins chegam ao planeta e Kami-sama finalmente descobre que ele próprio não era um terráqueo. Isso significa que durante séculos, Kami jamais encontrou alguém semelhante a ele na Terra. E isso muda tudo. É importante notar que muito antes de Kami-sama chegar à plataforma celeste e criar as esferas do dragão, aquele templo já carregava imagens de Shenlong espalhadas por toda a sua estrutura. Isso significa que a figura do dragão já fazia parte daquele lugar antes mesmo da chegada do primeiro Namekuseidin ao planeta. Isso prova que aquele antigo deus da Terra já conhecia muito bem os Namekuseidins. E mais do que isso, ele já conhecia muito bem Shenlong, antes mesmo de Kami imaginar sua existência. E reunindo todas as evidências, a conclusão parece inevitável. Esse Deus não está morto. A entidade que Kami chama em suas histórias de antigo Deus da Terra nunca foi outra pessoa além do próprio Sr. Popo. E agora fica fácil perceber que para se tornar discípulo de Popo, ele foi obrigado a firmar um pacto de jamais revelar a identidade de seu mestre. E é justamente aqui que nasce a pergunta mais importante desse vídeo. Afinal, por que Sr. Popo veio para a Terra?
O que sabemos é que o primeiro habitante da Terra conhecido a ter contato com ele foi Mestre Karim. E isso provavelmente não aconteceu por acaso. Afinal, a Torre Karim é o ponto mais alto do planeta e seria impossível para Popo ignorar sua existência. Naquela época, Karim talvez fosse o ser mais poderoso da Terra. E foi justamente a partir desse contato com Mestre Karim que Popo fixou sua nave acima da torre e tudo começou. À primeira vista, as orelhas pontudas de Popo sugerem uma ligação com o reino demoníaco. Mas sua raça continua sendo completamente desconhecida e aparenta ser muito mais antiga do que os próprios demônios. Senhor Popo veio de outra dimensão, possivelmente da mesma realidade ancestral habitada pelos dragões eternos, e talvez seja justamente por isso que ele conhecia Shenlong a ponto de chamá-lo de irmão. Bem, irmão, quero que ressuscite todos aqueles que foram mortos por Frieza. Eles estão bem longe daqui, pode realizar isso? Não sei se posso realizar, mas garanto que vou tentar. Ainda é impossível saber qual é a origem exata de Senhor Popo, mas existe um fato impossível de ignorar. De alguma forma, ele sabia que naquele planeta surgiria uma criança diferente de todas as outras. Um guerreiro de coração puro, destinado a ultrapassar os limites do próprio universo. E revisitando toda a história, fica cada vez mais claro que essa sempre foi sua verdadeira missão. Esperar em silêncio pelo momento certo e então guiar Goku ao seu destino. Para encontrar esse guerreiro da profecia, Popo criou um ritual que acabou se transformando em uma verdadeira lenda espalhada por toda a Terra. Uma jornada brutal, impossível de ser concluída por guerreiros comuns. Uma provação que apenas alguém predestinado conseguiria superar. O primeiro passo desse desafio era escalar com as próprias mãos a Torre Karim. E isso por si só já era humanamente impossível. Mas chegar ao topo ainda não bastava. Ao alcançar o topo, o guerreiro precisava conquistar a aprovação do gato mestre para então beber da água sagrada. Uma substância capaz de despertar todo o potencial oculto do usuário desde que seu corpo sobrevivesse ao veneno mortal contido nela. E somente após sobreviver a toda essa provação, o guerreiro se tornaria digno de empunhar o bastão mágico e acessar a plataforma celeste. E é exatamente aqui que está o verdadeiro ponto da história. O bastão mágico não era apenas uma arma ou um artefato sagrado. Ele funcionava como uma ponte entre a terra e os céus. E esse é o detalhe mais importante. Somente alguém verdadeiramente digno conseguiria ordenar que o bastão mágico se expandisse em direção às nuvens até se conectar diretamente à plataforma celeste. Em outras palavras, o bastão funcionava como um julgamento final. Se o guerreiro não fosse o verdadeiro escolhido, o bastão simplesmente não responderia e todo o ritual teria sido inútil. Com o passar dos anos, o mito da Torre Karim se espalhou pelos 4 cantos da Terra. Inúmeros guerreiros tentaram escalar a lendária torre na esperança de encontrar Deus, beber da água sagrada e se tornar o homem mais forte do mundo. Mas existe um detalhe impressionante nessa história. Antes de Goku, apenas um único humano conseguiu completar toda essa jornada, Mestre Kame. Durante 3 longos anos, ele atravessou cada etapa da provação, sobreviveu à água sagrada e recebeu o bastão mágico. Mas então acontece algo trágico. Mesmo após completar todas as etapas e se tornar o homem mais forte do mundo, Mestre Kame jamais conseguiu alcançar a plataforma celeste. Em algum momento, o bastão simplesmente não respondeu à sua vontade. E talvez tenha sido exatamente essa frustração que levou aquele guerreiro prodígio ao isolamento e ao abandono das artes marciais durante tantos anos, sem jamais compreender por que falhou no último passo. O que ele nunca imaginaria é que o mesmo bastão retornaria à sua vida séculos depois pelas mãos de seu discípulo, o verdadeiro guerreiro da profecia. Popo conhecia os Namekuseidins e sempre soube que o filho de Katatsu não era o guerreiro que ele esperava. Mas isso não tornava aquele Namekuseidin um completo inútil. Muito pelo contrário. Ele ainda era a peça central para a chegada do verdadeiro guerreiro que Popo buscava. E foi justamente por isso que, depois de tanta insistência, Popo decidiu treiná-lo. Permitiu o nascimento de Piccolo Daimao e deixou o destino seguir seu curso.
Agora fica fácil entender por que Sr. Popo nunca cogitou selar Daimao e dar um fim naquele diabo. Além disso, é aqui que finalmente entendemos como Kami-sama, mesmo sem conhecer sua própria raça ou compreender sua ligação ancestral com os dragões eternos, conseguiu criar as esferas do dragão da Terra. Foi Sr. Popo quem transmitiu esse conhecimento. E mais do que isso, ele já possuía toda a estrutura necessária para tornar aquilo possível. Afinal, foi o próprio Popo quem criou a escultura do dragão responsável por canalizar a manifestação de Shenlong através do poder daquele Namekuseidin. Parando para pensar, a estratégia de Popo deu muito certo. Sem as esferas do dragão, talvez Goku jamais tivesse deixado o Monte Paoso para iniciar sua jornada, e sem o surgimento de Daimao, talvez ele nunca tivesse sido forçado a ultrapassar seus próprios limites e alcançar a plataforma celeste. No fim, tanto a busca pelas esferas quanto o terror espalhado por Daimao acabaram moldando cada etapa do caminho que transformaria aquele garoto no guerreiro de coração puro, destinado a fazer o bastão mágico responder ao seu comando e, finalmente, encontrar Sr. Popo. O fato é que a plataforma celeste continua carregando mistérios profundos demais para serem ignorados. A tecnologia escondida naquele lugar, a conexão ancestral com os dragões eternos e até mesmo a existência de uma sala do tempo ali parece apontar para algo muito mais antigo do que os próprios anjos. E no centro de tudo existe apenas uma figura que realmente conhece a verdade, Sr. Popo. Mas agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Será que o personagem mais ignorado da história é na verdade um dos 5 seres mais poderosos de todo o multiverso? E o Mestre Kami? Já parou para pensar no nível de frustração de alguém que passou anos treinando, superou todas as provações e ainda assim não se tornou digno de conhecer Kami-sama? Não deixe de comentar e nos trazer as suas teorias. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.